Olá pessoal, voltando aqui para a gente resolver essas questões. Então vamos lá. A partir da 41 e a gente segue, não necessariamente na ordem. Mas aqui na 41 o que é que a gente tem? A gente tem um teste de curto-circuito. Lembrando que testes de curto-circuito são para avaliar as perdas no cobre. E testes de circuito aberto são para avaliar as perdas no núcleo. Com carga máxima dá uma leitura no watímetro de 170 watts. Esse 170 watts é referente à perda no cobre, tá bom? Então a perda do cobre vou continuar logo lendo, depois a gente coloca os dados. O transformador é submetido ao teste, né, que foi mencionado acima. Perdão, o transformador submetido ao teste mencionado acima é um transformador abaixador, ficou meio repetitivo aqui, de 240 24 volts. Isso é a relação de tensão, que tem uma especificação para a corrente do secundário de 60 amperes. A resistência do primário é 0,7 ohms. Calcule a resistência do secundário. Agora vamos aos dados e resolver a questão. Bom, a perda no cobre ela é de 175 watts. A relação de transformação é 240 por 24 volts. Ou 1/3, né? Você pode simplificar isso aqui como 1/3. Não pode? Dividir em cima por 24 vai ficar 10. Eita, gente, errei, desculpa. É 10 por 1. E embaixo vai ficar 1. Foi mal. Então isso aqui é a mesma coisa que 10 por 1. Dividir tudo por 24, em cima vai ficar 10, né? 240 dividido por 24, 10. E 24 dividido por 24, 1. Aí ele segue. A corrente do secundário é 60. E a resistência do primário é 0,7 ohms. Então ele pergunta qual é a resistência do secundário. Deixa eu ajeitar aqui. Melhor aqui. Pronto. Então vamos resolver. Bom, como a gente sabe, a perda no cobre tem uma equação que é a seguinte: perda no cobre é a corrente do primário elevado ao quadrado vezes a resistência do primário mais a corrente do secundário ao quadrado vezes a resistência do secundário. Claro que isso considerando um transformador monofásico que tem as duas bobinas, né? Se for um autotransformador, tem uma pequena diferença, embora a bobina seja considerada duas também, porque a corrente, né, uma parte da bobina circula uma corrente, outra parte circula outra, mas nesse caso isso aqui serve. Beleza, o que é que a gente tem? A gente tem perda no cobre, a gente tem corrente do secundário, que é essa aqui, a gente tem resistência do primário, que é essa aqui, e a gente quer isso aqui, ó, resistência do secundário. A única coisa que falta para a gente conseguir calcular é corrente do primário.
A gente vai concentrar agora em calcular a corrente do primário. A gente tem a relação de tensão, a gente tem a corrente do secundário. Então tem como a gente usar a relação de transformação do transformador para calcular a corrente a corrente do primário. Então, como é a relação de tensão, V1 sobre V2 é igual E2 sobre I1. Então, se a gente substituir isso aqui, a relação de transformação pode ser 10 para 1. Se eu sei que a corrente secundária é 60 amperes, então qual é a corrente do primário? A corrente do primário, fazendo meio pelos extremos, vai ser igual a 6 amperes. Beleza? Até aí tudo certo. Agora é só calcular, montar essa equação, né? Só montar essa equação, ou seja, perda no cobre é 175, que é igual a corrente do primário ao quadrado, que é 6 ao quadrado, vezes a resistência do primário, que é 0,7, mais corrente do secundário, que é 60 ao quadrado, vezes a resistência do secundário, que é o que a questão quer. Bom, isso aqui, né, se você montar a equação assim, ó, se você montar a equação desse jeito, né, que está certinha a equação, e você usar, por exemplo, uma calculadora científica tipo essa, né, que é a 991 LACW da Cássio, para resolver a equação, eu não tenho problema com relação a isso, tá bom? Então, teoricamente, você aprendeu a resolver esse tipo de equação lá no ensino médio, ensino fundamental. Aqui eu não me preocupo. Contanto você sabe montar a equação e da forma que você resolve, você pode resolver tanto rearranjando, que eu vou colocar daqui a pouco, mas você pode resolver dessa forma aqui, ó. Você pode ir numa calculadora científica que resolva a equação, tipo essa daqui. Aí você bota sistema linear ou polinomial, nesse caso aqui, resolver a equação. Aí qual é a nossa equação? 175 é igual a... Aí o igual a gente vai colocar aqui, ó, a 6 ao quadrado. Eu sei que tem um jeito melhor de colocar o quadrado. Mais... Perdão. Vezes 0,7 mais 60 ao quadrado vezes... Aí aqui, como não tem R, eu vou botar x, tá bom? X é o que ele vai buscar encontrar. Acredito que se colocar assim, ele também vai entender, ó. 60x. Aqui não. Aqui esses 6 tem que colocar vezes. Mas quando você coloca o x, ele já subentende que está multiplicando por x, o que vem antes. Não sei se devido ao quadrado vai dar certo, enfim. Eu vou botar aqui executar para ele resolver. Aí ele vai perguntar, digita o valor inicial, né? Enfim, 0. Nesse caso aqui, sem valor, a gente quer calcular o valor de x. E executar. Ele deu uma corrente, ó, x, a resistência é igual a 0,0416, né? Esse L menos R, ele é um valor que é medido para resolver sistema de equações, equação polinomial ou equação. É mais ou menos a precisão, é tipo assim, o melhor resultado
menos o pior, entendeu? Aí se dá zero significa que a solução está correta. Se der, aí depende. No tipo de equação, nesse tipo de equação, tem que dar um valor zero. Senão a equação não tem solução. Nesse caso aqui é muito difícil de não ter. Mas em sistemas de equações, com 4 equações, com 3 equações, às vezes não vai ter solução. E aí esse L vai dar um número aqui alto e aí você sabe que a solução que ele apresentou aqui está errada. Porque a calculadora vai calcular alguma coisa de todo jeito. Então, para você saber se a solução está certa ou errada. Então, nesse caso, a resistência aqui, eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar de vermelho. Porque eu vou mostrar como é que se resolve isso aqui também, né? Claro. 0,0416 ohms. Agora vamos resolver esse sistema. Ó, eu vou passar isso aqui para esse lado da igualdade. Melhor. Não vou fazer isso não. Eu vou passar essa parcela aqui para esse lado de cá com um sinal negativo. Aí vai ficar 175 menos 6 ao quadrado vezes 0,7, que é igual a 60 ao quadrado vezes R2. Agora eu vou passar o 60 para cá. Como ele está multiplicando o R2, eu vou passar ele dividindo tudo que está do outro lado da igualdade. Então eu vou passar 175 menos 6 ao quadrado vezes 0,7 dividido por 60 ao quadrado é igual a R2. Aí eu vou trocar os lados agora só para R2 é igual a... Aí você pode resolver isso aqui na calculadora também. Aí vai ter que voltar lá para o modo de cálculo. Não, ali é só para resolver a equação. Aqui é o modo geral. Aí você vai botar, né? Vou botar assim para ficar mais bonito. 175 menos 6 ao quadrado vezes 0,7 para baixo, e aí 60 ao quadrado igual 0,0416, né? E é uma dízima lá. Foi o resultado que a gente achou pela outra maneira, né? Claro, você com a calculadora comum você pode colocar lá 177 e depois colocar 6 ao quadrado, que é 36 vezes 0,7, aí achar o valor, aí fazer a subtração, depois colocar 60 vezes 60, que aí vai dar 3600, né? Ou seja, 3600. Pegar esse valor aqui, dividir por 3600 e vai achar esse valor. Se você não aproximar nada, não tem o que aproximar, vai dar certinho, vai dar 0,0416. A gente encontra aí o valor, né? Beleza. Agora vamos para a próxima. Ficou muito espaço, né? 42. Aí diz o seguinte: um teste de circuito aberto para avaliar as perdas no núcleo do transformador do problema anterior. Vamos relembrar. O transformador do problema anterior... Ai, gente, desculpa. Dá para tirar isso daqui. Eu não estou dividindo a tela aqui, ele fica. O transformador do problema anterior, ele tinha uma perda no cobre
de 175 watts, ele tem uma relação de tensão de 240/24, né, que a gente chamou também que é 10/1. O que mais? Ele tem a corrente do secundário igual a 60. A gente calculou a corrente do primário, né, igual a 6. Aí tinha as resistências, mas eu acho que para essa questão não vai ser necessário. Se for, a gente olha. Deixa eu beber uma água. Vamos lá agora. Então ele fala: teste de circuito aberto para avaliar as perdas no núcleo. Então vamos lá. Vou botar aqui um teste de circuito aberto para avaliar as perdas no núcleo. Então o valor do watímetro que der, que foi, nem falou aqui. Ó, então vamos lá. Um teste de circuito aberto para avaliar as perdas no núcleo, mas ele não falou. O valor do watímetro do teste foi 95. Então isso aqui é as perdas do núcleo. Aí o transformador do problema anterior consome 1,5 amperes. Olha isso aí. Da fonte de corrente alternada. Eu vou explicar a vocês. De 240 volts, que é o primário aqui, ó. Determine a perda no cobre nas condições sem carga e a perda no núcleo nas condições sem carga, né? Beleza. Então vou mudar aqui e vou explicar essa questão a vocês. É um pouco diferente, mas como vocês já fizeram a perda no núcleo, essas noções básicas dá para vocês terem. Tá bom? Então vamos lá. O que é um teste de circuito aberto? Ou um teste a vazio? O que vocês fizeram? Você tem um transformador aqui monofásico. Está aqui representado duas bobinas. Ele tem aqui, né, N2 e N1. E aí como é feito o teste de circuito aberto? Primeiro, o secundário aqui, N2, é deixado sem conectar nada. Nada é conectado aqui. A única coisa que dá para conectar é um voltímetro, mas não é preciso, porque o voltímetro ele tem uma resistência tão alta que é a mesma coisa que não tivesse ligado nada. E aqui você liga uma fonte alternada variável. Vou explicar o que é isso. Aí você liga um watímetro. O watímetro que a gente vai ligar um watímetro é um equipamento para medir potência ativa. E basicamente você liga um amperímetro e um voltímetro. E aí ele consegue medir também a potência ativa. O que a gente vai ligar vai ser assim. Vai ligar um amperímetro aqui. Desculpa. Vai ligar um amperímetro aqui.
Tem porque é um triângulo só. E aqui, ó, vai se ligar um voltímetro. Aí vai se medir três coisas nesse teste. Vai se medir a corrente a vazio, vai se medir a tensão a vazio e a potência a vazio. A corrente a vazio é no amperímetro, a tensão a vazio no voltímetro e a potência vai dar como resultado lá no watímetro. Essa corrente a vazio, nesse teste aqui, foi 1,5. A potência vazio é o que é indicado no watímetro, é 95 watts. A tensão a vazio é o seguinte, essa tensão variável, essa tensão alternada variável, ela é aumentada até a tensão nominal do transformador, que nesse caso é 240. Então vai se colocar lá 240 volts, né, aproximadamente. Com o Variac, que é esse aqui, esse equipamento que faz esse tipo de coisa, a gente consegue colocar 240. A não ser que a tensão de entrada esteja muito baixa e 240 seja o limite dele. Pronto. Vamos lá. E aí? O que é que significa cada coisa agora? Essa perda aqui, ela é a perda no núcleo do transformador, essa potência. Essa é a perda do núcleo do transformador, que é pedida na letra B. Então, a perda no núcleo é igual a potência a vazio, que é igual a 95. Beleza? Aí ele pede também a perda no cobre sem carga. Vamos lá. A perda no cobre sem carga é uma medida de perda que não é muito útil no ensaio a vazio. Ele está pedindo aqui, por curiosidade, por um simples elemento que eu vou mostrar a vocês. E aí a gente vai precisar das resistências do outro teste, né? Que deu R2 deu isso aqui e R1 deu 0,7. Acho que a gente vai precisar do R7. Então aqui R1 0,7 e R2 deu, tá aqui salvo, ó, 0,04. Beleza. Lembrando que agora a gente vai medir a perda no cobre a vazio. Ela vai ser a corrente a vazio ao quadrado vezes a resistência do primário mais nada. Por que nada?
Porque aqui não está conectado nada, ó, no secundário aqui, ó. Daqui para cá não tem nada conectado. Como não está conectado nada, não tem corrente circulando no enrolamento. Não tem como ter corrente circulando aqui no secundário, porque não tem nada conectado. Então não tem corrente circulando. Por isso que a perda no cobre a vazio, ela vai ser a corrente a vazio, que é 1,5 ao quadrado, vezes a resistência do primário, que é 0,7. Isso vai dar 1,5 ao quadrado vezes 0,7. Isso vai dar 1, isso ajuda, assim, é parte daquele ensaio? Não, isso não é parte do ensaio, porque isso aqui não é a perda no cobre, tá bom? Isso aqui é o que ele está pedindo, a perda no cobre na condição de vazio. A perda no cobre é outro ensaio, aquele ensaio da questão anterior, que é o ensaio de circuito, curto-circuito, né? Então, pronto, questão resolvida. A gente tem aqui a perda no núcleo e a gente tem aqui a perda no cobre. Essa questão foi só para perguntar se vocês sabem. Aqui tem a 45. Deixa eu ver a 44 se ele pede alguma coisa na anterior. Opa, não, mas é o transformador. Então a gente pode resolver a 45, depois voltar. Retomando aqui, vamos resolver a 45, né? Antes da 43 e 44, a gente resolve a 45 aqui. Um transformador de 10 kVA barra 120 volts. Tem uma resistência no enrolamento primário de 12 ohms. No enrolamento secundário 0,033 ohms. Calcula a perda no cobre com carga máxima, com meia carga, com a carga de 2 kVA. Vamos lá, isso é uma variaçãozinha de... É bom que vocês entendam essa questão da carga máxima. Só um segundo. Então, o transformador tem uma potência no secundário de 10.000 VA, uma relação de tensão igual a 7.200/120 volts, ou você pode colocar uma relação de tensão de 60/1, né? 60/1, que é a mesma coisa. Obviamente você só vai usar isso aqui quando for para usar a relação de transformação, né? Aquela equaçãozinha de transformação. No resto, usa a tensão mesmo, o valor da tensão, que é o de cima. Aí ele coloca lá resistência do primário 12, resistência do secundário 0,0033
Calcula a perda no cobre. Aí, vamos lá. Primeiro, letra A. Perda no cobre com carga máxima, né? Com os 10 kVA. Perda no cobre com 10 kVA. Vou botar 10. Nesse caso aqui é quando o transformador... Ai. Nesse caso aqui é quando o transformador está entregando os 10 kVA. É a carga máxima. Então, para calcular essa perda no cobre, é o mesmo que a gente vem fazendo até então. É sempre com carga máxima, é sempre daquele jeito. Perda no cobre é igual corrente do primário ao quadrado vezes a resistência do primário mais corrente do secundário ao quadrado vezes a resistência do secundário. A gente já tem as resistências, mas a gente não tem as correntes. Então, vamos lá para calcular as correntes. Para a carga máxima, a gente pode calcular a corrente do secundário dessa forma aqui, ó. S2 é igual a V2 vezes 2. Se S2 é 10.000 ou 10 elevado à quarta, igual a 120, que é a tensão do secundário, vezes 2. Logo, I2 vai ser igual a 10 elevado à quarta, ou 1 expoente 4, que é a mesma coisa, 1 vezes 10 elevado à quarta, porque calculadora científica sempre vai ter esse botão aqui, ó, que eu usei, vezes 10 elevado a, tá vendo? Aqui embaixo, próximo do format, que simplifica. Às vezes aparece EXP, de exponencial. Às vezes é aqui onde é que está o answer, enfim. Aí clicar aqui, porque ele está marcando para botar no exponencial, clico aqui, ele vem para baixo, né? Aí isso tudo aqui vai ser dividido por 120. Isso vai dar 83,33. Uma dízima periódica. E vou fazer esse exercício o mais preciso possível. Então eu vou salvar essas variáveis na calculadora, tá bom? Todas as calculadoras científicas também, todas não, mas a maioria tem memórias que você pode usar para salvar. Que é essas memórias aqui, A, B, C, D, E, F, X, Y, nesse caso tem até Z, e tem também, cadê? Tem também, cadê, gente? Nessa não tem, né? Tem não. Mas normalmente em vez de Z tem M de memória, né? Além dessas memórias, a calculadora também tem essa aqui, ó, ANS, que é answer, é a última resposta salva. Nesse caso aqui ela salvou com 83.333. E tem também nesse caso aqui pré-answer, que não é tão comum, que é a última memória antes dessa aqui. Assim que eu fizer outro cálculo, essa memória aqui vai para o pré-answer e o outro vai para o answer. Então, beleza. Aí você pode salvar nessas memórias ABC, ou você pode não apertar o AC aqui e ir usando os valores antigos aqui, ó. Os antigos aqui que foram calculados, tá vendo? Eles ficam aqui. Nesse caso, eu vou salvar na memória. E aí aqui, na verdade, você normalmente vai usar um STO em calculadora. Essa é diferente, essa daqui. Mas na verdade você vai usar STO para salvar. Essa daqui é aqui, variável. Aí você escolhe a variável, eu vou salvar no A. Esse é OK. Armazenar. Deixa eu ver se salvou. Aí salvou aqui, ó. Só que ele salvou
esse valor aqui, 250 sobre 3, que é o 83/333. É o mesmo valor, tá bom? Só que de forma exata. Ó, quer ver o exemplo? Vamos ver. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Deixa eu apertar C aqui. Limpou, né? E aí eu vou colocar assim, Shift A igual. Tá vendo? Tá armazenado lá. Aí como tem outras, normalmente para eu não me perder, eu coloco assim, ó. Em outra cor, eu coloco isso aqui, ó. Um A. Ou seja, e 2 eu armazenei em A, tá bom? Posso colocar aqui, posso colocar antes, né? Às vezes eu coloco antes aqui, ó. A. Pronto. E continuo. Aí para calcular I1, a gente vai lá. V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. V1 sobre V2, eu sei que a relação de tensão é 60 para 1. Para simplificar, eu vou colocar 60 para 1 é igual a I2, que também é, você pode colocar lá como 250 dividido por 3, ou você pode colocar esse 83,33 e uma reta aqui para indicar que é dízima periódica, dividido por I1. Meio pelos extremos, a gente vai ter que, né, vai passar 60 vezes I1 igual a 1 vezes 83. E aí passa o 60 dividindo, a gente tem que I1 é igual a 83,33 dividido por 60. Isso vai dar um I1 igual a... Vamos ver. Aqui, ó, você pode recuperar o A, Shift A, que é I1, e dividir por 60. Aí vai aparecer 1,38 1,388 uma dízima ampere. Ó, isso aqui, se você quisesse colocar lá, né? Porque esse aqui é 250 sobre 3. Isso aqui é 250 dividido por 3. Como você dividiu por 60, é a mesma coisa que você passar multiplicando o inverso, né? Tipo assim, vezes 60 dividido por 1. Não, perdão. Você divide, deixa eu mostrar aqui. 3 você divide por 60. E aí você passa o 60 para baixo, fazendo assim, ó, vezes 1 dividido por 60. Multiplica, né? Vai ficar aqui, 250 3 vezes 60. Aí você pode simplificar aqui, vai ficar 25 dividido por 18. Aí vocês podem simplificar mais. O fato é que eu vou salvar aqui, ó, em B. Ok, armazenar, armazenou. Pode ver aqui, ó, 25 sobre 18, tá vendo? Aqui ele tá armazenando assim porque isso aqui são números racionais, né? Não são número, é número real, mas não é aquele número irracional que não dá para escrever da forma de uma divisão. Então, por isso que ele está fazendo desse jeito. Aqui a gente vai colocar que lá tá no B. Aqui é o B, ó. B. Pronto. E agora a gente pode calcular a corrente, né? Podemos calcular essa corrente aqui, ó.
A perda no cobre, perdão. Perda no cobre com carga máxima. Esse aqui botou 10, dá pra botar 100%, né? Não, de 10 kVA. Vai ser igual I1 é o 83,33 ao quadrado vezes R1. R1 é 12. Perdão. Esse é o I2, gente. Desculpa. I1 é 1,388 ao quadrado vezes 12 mais 8333 ao quadrado vezes. Precisa reorganizar isso aqui. Vezes 8333. É isso? É. E aí você resolve isso aqui, né? Vamos resolver. Vamos lá. I1 tá salvo o quê? B. Então você coloca lá B ao quadrado vezes 12 mais I2, que está em A, vezes 0,0033. Executar vai dar 23,42 watts. Isso aqui com 100%. Agora vamos para a letra B. Com meia carga. Ó. Letra B. Com meia carga significa que S2 não é 10 kVA, vai ser meia carga, 5 kVA. Mais simples. A relação de tensão vai mudar? Não. Vai permanecer 60 para 1 e esses valores aqui, né? Enfim, deixa aí. O que mais vai mudar? As correntes mudam, né? Mas a resistência não muda. As resistências são fixas. Vem pra cá, rapaz. R1 é igual a 12 e R2 certo? Beleza. Só que como isso aqui mudou, as correntes vão mudar também. Você vai precisar recalcular as correntes. Eu vou aqui. Deixa eu ver aqui. Apagar a memória. Memória variável.
Reiniciar a memória variável? Sim. Significa que tudo vai ficar zero lá, ó. Pronto. Aí vamos lá. A gente precisa de I1 e I2 para calcular a perda no cobre, que é o que é pedido. Perda no cobre com 5. É o que? I1. Agora esse I1 é diferente, não o mesmo, ao quadrado vezes R1 mais I2 ao quadrado vezes R2. Vamos lá calcular. A gente começa com S2 é igual. Eu já vou escrever agora um pouco diferente, tá bom? Para simplificar. I2 é igual a S2 dividido por V2. Ou seja, 5.000. Eu vou colocar 5.000 dessa vez. Da outra eu coloquei 10 elevado à quarta. Dividido por V2, que é 120. Então, I2 vai ser igual a... Aí como é que você vai fazer na calculadora, se quiser, né? Você pode colocar ou 5000, né? 3 zeros, e botar essa teclazinha aqui, ó. Aí ele já vai ficar como a gente escreveu no papel, né? Ou você pode botar também isso aqui, ó, dividir. Tanto faz, tá bom? Eu vou botar lá para dar esse exemplo aqui. Isso vai dar 4166, né? Aqui esse seta aqui ele está aproximando, mas é uma dízima periódica. Quer ver, ó? Deixa eu colocar para uma fração imprópria. 125 dividido por 3 é uma dízima periódica. Outra forma que você pode fazer, que eu acho melhor, é assim, ó. 5 expoente 3. E aí você coloca. Deixa eu ver aqui se ele colocaria dividido. Colocaria. Tem que passar para cá. Vamos lá. 5 expoente 3 dividido. Não, para cá. Dividido por 120. Vai dar a mesma coisa. Que é o 4166. Isso aqui eu vou salvar dessa vez. Eu vou salvar em eu vou usar verde agora. Eu vou salvar em Z. Não, em Y. Desculpa, gente. Essa barrazinha chata. Eu vou salvar em Y. Então, lembrando, variável. Vai no Y aqui. Ok. Armazenar. Ele já salva o que tá aí lá. Aí a gente vai pro próximo, que é V1 sobre V2 e 2 sobre 1. Simplificando aqui, a gente quer I1. Ele é igual a... Não, perdão. Vamos devagar. Substituir isso aqui vai dar o quê? V1 sobre V2 a gente sabe que dá 60 dividido por 1. Para simplificar a vida. E 2 é 41,66. E aí a gente coloca embaixo o quê? I1. Meio pelos extremos, a gente vai ter que I1 é o 41,66 dividido por 60. Pronto. Aqui, como a gente está usando a calculadora, a gente pode usar outro truque. Por quê? Lembra que eu falei que esse último resultado está salvo em answer aqui, ó, ANS. Você pode simplesmente continuar o cálculo. Você coloca aqui, ó. Você não quer que
esse 41 seja dividido por 60, você aperta aqui, ó, dividir. Aí ele coloca já answer dividido por 60. Answer dividido, perdão. Ele já coloca aqui o último resultado, ele já salva aqui, já coloca esse valor. Aí você coloca 60 igual. Aí ele já dá o valor aqui correto. Tem que ter atenção que agora esse answer aqui, ele não é mais o 41,666, e sim 0,694. Então tem que ter um pouco de atenção aí. E eu acho que essa calculadora aqui, ela não comete esse erro, mas tem algumas calculadoras que você aperta STO, né? E aí vai salvar. E na hora que salva, ela pega o último valor, que é esse aqui, divide por 60 e, e dá esse resultado. Ou seja, ela não dá o correto, que é esse daqui, 0, tá. Ela pega esse valor que agora está no answer e divide por 60 novamente. Vamos ver se falou aqui como é que ele vai ficar lá salvo. Vai ficar como 25 por 36. Que agora eu vou salvar em X. Ok. Armazenar. Agora eu acho que ele vai colocar o valor certo. Porque essa calculadora coloca o valor certo. Mas eu só vou conferir aqui e depois eu mostro a vocês, ó. Tá o valor certo. Mas se ele tiver com uma calculadorazinha diferente, para você garantir que tá certo, eu faria desse jeito. Shift, STO, aí colocaria o seguinte, ó. Answer igual. Porque aí vai aparecer esse valor. E aí colocaria Shift, STO e Y. E X, perdão. Né? Aqui é um pouco diferente a forma, mas aqui ele já salvou, né? Porque isso aqui, essa calculadora evita esses errinhos que são comuns a pessoa fazer. Pronto. Então a gente já tem isso aqui, salvo. E nem escrevi aqui, ó. Mas está salvo em isso. 0,6944 e está salvo em X. Agora vamos para perda no cobre. Perda no cobre com 5 VA é igual a I1 que é 0, tanto, mas a gente colocou X, eu vou colocar X ao quadrado, como eu vou fazer na calculadora, vezes R1, que é 12, mais Y ao quadrado, vezes R2, que é 0,0033. Isso vai dar uma perda no cobre com 5 kVA igual a quanto? Vamos ver. X ao quadrado vezes 12 mais shift y ao quadrado vezes 0,0033. Executar 11,52. 11, beleza. É a mesma coisa que você pode fazer para a letra C. Letra C, ela quer uma potência no secundário de 2 kVA. Então já vou pular algumas etapas aqui, tá bom? Então, I2 vai ser 2.000 dividido por 120. Eita, bexiguento.
16,66. Eu sei que 1 vai ser só dividir por 60, né? A gente já fez várias vezes. Zero vírgula dois sete sete. Ó, eu sei que esse aqui agora, esse aqui, deixa eu botar vocês aqui. Eu sei que esse aqui tá salvo em Answer. E esse aqui tá salvo em Pré-Answer, que foi o penúltimo cálculo que a gente fez. Esse aqui foi o último cálculo que a gente fez. Então, para calcular a perda no cobre de forma rápida, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar assim, perda no cobre. Lembrando, gente, essas últimas aqui eu estou mais na calculadora do que o cálculo que é igual à primeira, só muda a potência. É só para praticar mesmo. Com 2 kVA vai ser igual a I1, que está em Answer. Vou fazer de azul para mim ter padrão. Então, perda no cobre com 2 kVA vai ser o quê? I1, que está salvo em Answer, ao quadrado, vezes R1, que é 12, mais I2, que está salvo em pré-Answer, vezes R2, que é o 0,0033. Então, ó, perda no cobre, 2, é igual a... Aí o que é que eu vou fazer? Vou fazer o seguinte. Answer ao quadrado vezes R1, que é 12, mais pré-answer, shift answer ao quadrado vezes 0,0033 igual a 1,84 watt. Tá vendo? Simples. Com a calculadora dá para simplificar bastante, né? Ó, fez bastante cálculo aqui, fez bastante aqui e já foi simplificando. Esse aqui, ó, bem rapidinho. Então você vê que ele vai diminuindo. Você vai diminuindo a potência, obviamente a perda também vai diminuindo. Saiu de 23, foi para 11 e chegou a 1. Beleza? É isso aí. Agora vamos para 43. Vou tomar uma água aqui. Então vamos lá. Um transformador com uma potência de 10 kVA que tem uma relação de transformação de 2400/240. Novamente, tem uma relação de transformação. É só dividir 240 por 2400 por 240 vai dar 10. 240 por 240 vai dar 1. Então 10 para 1. 60 Hz, isso aí não vai ajudar em nada, tá bom? Enrolamento do primário, então a resistência de 0,06 e do secundário 0,06. A perda no núcleo é 60. Aí ele pede para calcular a perda no cobre e a eficiência se o fator de potência for 0,9. Então, perda no cobre, perdão aqui, perda no cobre, I1 ao quadrado vezes R1, e 2 ao quadrado vezes R2. Não temos I1 nem temos I2, mas a gente sabe como calcular, né?
Vamos se concentrar logo nesse item aqui. I2 é o S2 dividido por V2, que vai dar 10.000 dividido por 240. E 2 é igual a só entre 4 para cá, dividido por 240. 41,66. Já o I2, a gente tem aquele caso, né? V1 sobre V2 é igual a I2 sobre I1. V1 sobre V2 você pode colocar 10 por 1, ou você pode colocar os 2.400 lá e tal. Aqui é mais fácil. I2 é 41,66 e 1. Meio pelos extremos e 1 vai ser o 41,66 dividido por 10 vai dar 4,166 ampere. Aí vamos para a perda no cobre. E 1 ao quadrado vezes R1. O R1 é 6 mais I2 que é 0,06. Isso vai dar uma perda no cobre igual a... Vamos ver aqui. Vamos lá. Vou fazer do mesmo jeito, tá bom, gente? Só para simplificar. Aqui tem I2, eu vou dividir ele por 10, só para a gente ter salvo aqui tanto I1 quanto I2. I1 está salvo em answer, I2 está salvo em pré-answer, bom? Então vamos lá. I1 answer ao quadrado, vou botar aqui ao quadrado, vezes 6, mais I2 pré-answer ao quadrado, vezes 0,06. Não pegou o zero aqui. Executar. 208,33 watts. Essa é a letra A. Agora vamos para a letra B, que é eficiência igual a S2 vezes fator de potência, S2 vezes fator de potência, mais perda do núcleo, mais perda no cobre. Então vamos montar a equação aqui. 10.000 vezes o fator de potência, que é 0,9, e aí mesma coisa embaixo, 10.000 vezes 0,9 mais 60 watts, mais o que está salvo em answer da calculadora, que é 208,33. Então a eficiência vai ser igual a... Aí vamos lá. Eu vou colocar isso aqui, ó. Eu vou colocar 10.000, um expoente. Eu posso colocar assim, ó.
10 elevado à quarta para cá, vezes 0,9, desce, 10 elevado à quarta, vezes 0,9 mais 60 mais o último cálculo feito, que é o 208,33. Tá salvo em answer. A gente confere que tá igual, né? Aqui, 4 zeros, 10 elevado à quarta, vezes 0,9 mais 60 mais isso. Executar 0,971 adimensional. Beleza? Calculado. Agora vamos para a última que falta, que é a 44. A 44, pronto, 43. Diz respeito a essa questão da 43 aqui. Estou voltando. Se o transformador do problema anterior operasse com um fator de potência de 0,6, com a mesma carga em kA, né, os 10.000, qual seria a eficiência? Bom, nesse caso a gente só reescreve aqui a eficiência, muda só o fator de potência. Então lembra lá qual é? 10 elevado à quarta vezes o fator de potência, que era 0,9, vai ser 0,6. Aqui embaixo a mesma coisa, vezes 0,6 mais 60. Lembrando, o fator de potência não vai influenciar lá na carga ativa da perda em watts, né? Da perda do que a gente calculou anterior, perda do cobre. Mas o que está salvo no pré-answer, né? Tá salvo ainda? Não, tá não. Tá salvo a eficiência agora. Então a gente vai colocar aqui, ó, 208,33. Então vamos calcular isso. 1 expoente 4 vezes 0,6 desce. Vou colocar os 10.000 aqui, tá bom? Buscando tentar fazer sempre diferente. 10.000. 10.000 vezes 0,6 mais 60 mais 208 ponto. Aí são uma dízima, né? Você bota aqui vários 3 só para chegar o mais próximo possível, executar. Aí ele deu 0,957. Vamos ver se fez alguma diferença. (971) para 957. Fez uma diferença, mas não tão significativa quanto eu imaginei. Bom, e é isso. Acabou as questões. Terminamos aqui. Até mais.